os pecados capitais conhecidos, né, aí das pessoas, são orgulho, inveja, glutonaria, luxúria, ira, avareza e preguiça. Esses são os 7 pecados capitais conhecidos aí de fora, né? Eu disse aos irmãos que esses pecados aqui, 7 pecados capitais, eles não constam na nossa Bíblia, né? Não aparece no texto bíblico 7 pecados capitais. E aí vem esses 7. Não consta isso. Todos esses aqui são pecados? Com certeza são pecados. Mas não tem um título dentro da Bíblia dizendo os 7 pecados capitais, tá? Então, não saia dizendo aí, não, o pastor pregou lá na Bíblia que fala sobre os 7 pecados capitais. A Bíblia não fala disso, tá bom? A Bíblia fala sobre os pecados, mas a Bíblia não menciona os 7 pecados, não intitula, né? Não tem esse título, tá bom? Esse título, o título de 7 pecados capitais, ele surgiu no século XII, por volta do século XII, 1300, 1350, né, da nossa era atual, na Igreja Católica. Então, a Igreja Católica, no século XII, por volta do ano de 1350, por volta desta época, a Igreja Católica intitulou 7 pecados capitais, tá? Então, quando se fala 7 pecados capitais, quem deu esse título foi a Igreja Católica. Isso lá, em 1350, né? Século XIV, né? Século XIV, não 12, século XIV. Lá naquela época, a Igreja Católica intitulou, deu título a esses pecados, tá? Então, você vai achar na Bíblia? Não vai achar na Bíblia, tá bom? Então, quem deu esse título foi a Igreja Católica, no século XIV, lá em 1300 e pouco, naquela época lá, tá? A Igreja Católica, na ocasião, ela dividiu os pecados em 2 tipos de pecados. 2 tipos de pecado. A Igreja Católica dizia: existem os pecados perdoáveis, que eram os pecados que não comprometia o pecador de tal forma que ele precisasse ir lá e confessar o seu pecado, tá? Os irmãos sabem que na Igreja Católica as pessoas se confessam, vão lá no confessionário, fala com o padre lá, confessa o que fez, e aí o padre determina lá a sua penalidade, né? Você vai pagar por esse pecado tantas rezas, tantos sacrifícios. Aqueles irmãos que já foram católicos, já passaram por isso, sabem do que eu estou dizendo. Mas é assim que funciona. Ou seja, o padre na Igreja Católica, ele tem o poder de perdoar pecado, né? De determinar lá, você vai ser perdoado, mas faz isso aqui. E nós aprendemos na Bíblia que não é isso, não funciona desse jeito. Só tem um que perdoa pecado, que é Jesus Cristo, né? Não adianta você vir confessar o seu pecado para mim, se você não se arrepender do pecado que você fez e confessá-lo a Jesus, né? O perdão vem da confissão feita a Jesus Cristo mediante o seu arrependimento. Então, deixa eu tentar esclarecer esse negócio. Pecado, ele é perdoado não quando há confissão, mas quando há arrependimento. O simples ato de confessar não lhe garante perdão. Não garante perdão, tá? Que garante perdão é o arrependimento. O arrependimento. E quando há o arrependimento, automaticamente o praticante daquele pecado confessa a Jesus, porque ele se arrependeu.
Então a confissão, ela é oriunda do arrependimento. Ela é um resultado. Você se arrependeu, então você confessa. Na Igreja Católica o negócio funciona ao contrário. Funciona o contrário, né? A pessoa não tem arrependimento, vai lá e confessa, reza aí tantas Ave Maria e está pago o negócio. E não houve arrependimento. Essa pessoa vai continuar fazendo e praticando outras coisas, e quando ela errar, ela vai fazer de novo lá as rezas e vai achar que foi perdoado. Então a Igreja Católica está trabalhando ao contrário do que nós aprendemos na Bíblia. Ao contrário. E a Igreja Católica, neste século XIV, então, dividiu os pecados leves e os pecados pesados, né? Os pecados perdoáveis, que era aquele que a pessoa não precisava ir lá na igreja e confessar para o padre, não precisava, tá? Ele mesmo lá, diante de Deus, resolvia e acabou. E a segunda classificação de pecados eram os pecados para condenação. Então tinha os pecados perdoáveis, que não precisava confessar, e os pecados de condenação, que eram os pecados que a pessoa precisava ir lá na igreja e confessar o pecado lá para o padre. Esses pecados de condenação, que requeria que a pessoa fosse lá confessar, a Igreja Católica chamou de 7 pecados capitais. Tá? Então, os 7 pecados capitais, na Igreja Católica, eram os pecados que era necessário que o pecador fosse lá na igreja, no confessório, e falar para o padre: eu fiz isso. Então, iria requerer, né, do pecador que ele confessasse para o padre. Os irmãos entenderam, irmãos? Entenderam? Então esse negócio de 7 pecados capitais, não tem na Bíblia aqui o título, né, os 7 pecados capitais, não tem. Estes pecados estão na Bíblia? Estão, né? Pecado da inveja, da glutonaria, da luxúria, da ira, da avareza, está tudo na Bíblia. Tá? Você vai encontrar todos eles aqui. Só que não tem um títulozinho lá na Bíblia, lá, né? Quando alguém escreveu, não intitulou isso. Quem intitulou foi a Igreja Católica, querendo fazer com que as pessoas que praticassem esses pecados, eles fossem até a igreja e confessassem os pecados. Tá bom? Isto ocorreu lá no século XIV, lá mais ou menos em 1300 e pouco, 1350, 1400, nessa época aí, né? Não consigo hoje precisar a data, teria que estar pesquisando, né, as fontes na Igreja Católica para estar descobrindo estas coisas aí. Mas acho que para nós entendermos o estudo, eu acho que isso já é o suficiente. Você saber que a origem, né, desse título 7 pecados capitais vem da Igreja Católica, tá? Aí mais para frente, né, na época de 1500 mais ou menos, quase 1600, a Igreja Católica, o que ela fez? Ela associou os 7 pecados capitais com 7 demônios. Com 7 demônios. Então, para cada pecado desse aqui, existe um demônio. Então, a Igreja Católica que associou, tá bom? Associou. Então, você tem lá, por exemplo, o demônio Asmodã é o demônio da luxúria. O demônio da luxúria. Então, a Igreja Católica pegou na história, né? E esse demônio é o demônio da luxúria, então ele vai representar a luxúria aqui nos 7 pecados. Então, se você for procurar, né, pesquisar sobre demonologia, você vai descobrir que cada demônio tem um significado, ele representa alguma coisa. Então a Igreja Católica
por volta do ano de 1500, ela fez esta associação. Ela juntou o pecado com o demônio. Então, em alguns lugares, se vocês forem pesquisar, forem ver algum livro, mesmo na internet, você vai procurar lá, luxúria, por exemplo, vai aparecer esse demônio. Vai aparecer a foto, o desenho dele, né? Que é o que a Igreja Católica associou, tá? Isso tem alguma coisa a ver com a gente? Não, não tem nada a ver com a gente. Mas nós não podemos deixar de lado aquilo que tem sentido, né? Então, por exemplo, a Igreja Católica intitulou, tá bom, é pecado isso? Não, não é pecado, é uma coisa que favorece, então dá para a gente entender melhor algumas coisas. Se você associar os demônios, por exemplo, fica mais fácil de entender. Então, por exemplo, o orgulho, a Igreja Católica associou qual demônio para o pecado do orgulho? Arrisquem. Vocês já cansaram de ouvir eu pregar aqui sobre orgulho? Ninguém lembra de uma pessoa bonita, linda e maravilhosa? Lúcifer é o demônio do orgulho. Ele não se orgulhou, ele não achou que ele era mais bonito, que ele era o melhor, não quis ser igual a Deus. Então a Igreja Católica pegou o orgulho e associou a Lúcifer, tá? Então, quando se fala de orgulho, você já está falando de Lúcifer. Então, o que a Igreja Católica ela quis trazer com isto? E é isso que eu estou dizendo aos irmãos. Há coisas que são boas e a gente não pode negar isto. Não pode negar, a gente tem que aceitar. Mas é da Igreja Católica. Mas nós temos que aceitar. Talvez não aplicar da mesma forma que eles aplicam, tá? Mas eu poderia dizer, por exemplo, que quem é orgulhoso e entra por este caminho do orgulho, não é humilde, não é? Não é humilde. E a Bíblia diz que quem se exalta, quem cresce, quem se orgulha, a Bíblia diz que vai fazer o que com ele? Vai ser abatido, vai ser humilhado. Não é isso que a Bíblia diz? É isso ou não? E o que aconteceu com Lúcifer? Ele não se orgulhou, não cresceu e depois não foi jogado por terra e não foi humilhado. É isso ou não? Então eu posso dizer que todos os orgulhosos estão sob a influência do demônio do orgulho, Lúcifer. Todos aqueles que têm tendência para a luxúria estão sendo conduzidos pelo demônio Asmodã. Entendeu? Isso não tem nada a ver. Será que não tem? Será que não tem? A Bíblia diz que há demônios que faz a pessoa rastejar. Há demônios que faz a pessoa viver no lixo. Há demônios que faz a pessoa comer carne podre. Está na Bíblia ou não está? Vocês não leram isso? Então, há sentido nisso? Lógico que há. Mas eu não vou aqui trazer o conceito da Igreja Católica para cá e dizer que quando você peca no orgulho é porque o Lúcifer entrou em você, ele usou, e quando você pratica luxúria, o demônio Asmodã entrou em você. Não vou dizer isso, em hipótese alguma. Mas existe um certo sentido e é bom que a gente pense nisso, né? Porque ao pensar nisso, você vai falar, mas é mesmo, né? Se há o demônio que usa as pessoas para fazer estas coisas, o que eu vou fazer? Eu vou me policiar mais, eu vou vigiar mais para que eu não entre nessa e eu seja comparado a alguns desses demônios aí. Primeiro pecado intitulado pela Igreja Católica como pecado capital, os irmãos sabem, eu expliquei isso aos irmãos, né? O sentido de pecado capital, né? Era o quê? Pecado de morte, né? Capital, pena capital, pena de morte. Então quando se fala pecado capital, está falando de pecado de morte, né? Eu disse aos irmãos que, biblicamente falando, quais são os pecados
que são para a morte? Quais? Todos, né? Todos os pecados conduzem à morte. Não existe, esse pecado aqui não mata. Não mata? Todos eles matam, todos os pecados, né? Jesus veio para trazer vida e perdão, né? Para qualquer tipo de pecado de pessoa. Então, todos os pecados, se praticado e não houve arrependimento e confissão, perde salvação. Se você pecou, não se arrependeu do pecado, não confessou a Jesus, perde salvação. Pecou, o que tem que acontecer? Quando a pessoa peca, tem que acontecer o que depois? Se arrepender, né? Jesus falou para aquela mulher, né? Agora que você se arrependeu, vai e faz o quê? Não peca mais. Se ela tornasse a pecar, o que ela tinha que fazer? Se arrepender de novo, né? Mas esse assunto de pecar e se arrepender, eu poderia falar com vocês aqui bem profundamente sobre esse assunto. Poderia trazer um estudo bíblico só sobre esse negócio de confissão, de arrependimento, de pecado. Poderia estar fazendo isso. Eu acho que é interessante os irmãos adquirir conhecimento nesta área, porque há pessoas que acham que dobrar o joelho e falar Jesus me perdoa, resolveu o problema. Tem pessoas que acham que se falar para Jesus me perdoa por aquele pecado lá, já resolveu o problema. Não é dizer que resolve o problema. Arrependimento não está na boca, arrependimento não está na língua. Arrependimento está no coração, arrependimento está aqui dentro da nossa mente. É você se arrepender, né? É você não querer mais praticar aquilo lá. Você ir contra a sua vontade. Não, eu não quero mais isso, né? É algo que dói dentro da gente. E muitas vezes as pessoas acham que pecou, erra, não, vem aqui, Jesus, me perdoa. E ainda leva até na brincadeira, né? Conversa com Jesus como se fosse qualquer pessoa e não há um arrependimento. Então, mas não é um assunto para hoje, né? Esse assunto, quem sabe, para um outro dia, né? O primeiro aqui é orgulho. Orgulho. Nós falamos, né, sobre o orgulho também nos outros estudos, mas o que é o orgulho? O orgulho é quando a pessoa se acha melhor do que os outros, né? Quando a pessoa se acha melhor do que os outros, ela se acha no mínimo igual, né? No mínimo eu sou igual, mas menor nunca, inferior nunca. A pessoa se acha que é o melhor cantor, que é o mais bonito, que é o melhor pregador, que é o mais inteligente, é o mais educado. A pessoa se acha o melhor. Você pode até ser o melhor, mas não se acha o melhor. Você pode até ser o melhor de todos, mas não se acha o melhor. A Bíblia diz que nós temos que considerar o nosso próximo superior a você. Então, mesmo que você seja maior, você tem que considerar as pessoas superior a você. Isso é orientação bíblica. Mas, infelizmente, tem pessoas que, movido aí por este pecado do orgulho, ele se acha mais do que os outros, né? Está dentro dele, ele acha que é melhor e acabou, né? Se ele vai fazer uma coisa, ele acha que o que ele fez é melhor do que o outro, é mais gostoso do que o outro, e algumas vezes, né, esse orgulho faz com que a pessoa até desfaça do outro, aí entrando mais por um outro pecado também, acaba desfazendo das pessoas, né? Ele fez algo, né? Ele conseguiu fazer algo e realmente saiu bom, né? A glória é dele. A glória é dele. A glória nunca é do outro, nunca é dos outros. A glória sempre vai ser dele. Eu tenho por costume, irmãos, isso desde as empresas que eu trabalhei, que eu precisei fazer alguma coisa, eu sempre usei uma estratégia de sempre, por exemplo, eu quero fazer uma coisa aqui na igreja. Imagine que eu quero fazer algo aqui na igreja. Então o que eu faço? Eu vejo que alguém pode fazer e dou a ideia para ele, e dou a ideia para a pessoa.
que você acha? Não dá para fazer? Tenta lá fazer, vê se você consegue. E aí a pessoa vai fazer e eu dou apoio. E aí as coisas saem, acontece, e a outra pessoa vai receber a glória. E aí eu até falo, Gonzalo, graças a Deus, Deus abençoe o irmão lá, o irmão conseguiu fazer. Mas tem algumas coisas que não saiu da cabeça de determinada pessoa, saiu da minha cabeça. Mas muitas vezes ninguém nem sabe. Então isso daí, irmãos, o orgulhoso não quer jamais. Se ele tiver uma ideia, mano, ele não passa para ninguém. E se alguém tiver uma ideia, ele pega para ele. Pega para ele, que é para ele se destacar. Então o orgulhoso, irmãos, ele não divide a glória com ninguém, a glória é dele. Irmão, eu vou dizer que nem com Deus, né? Nem com Deus ele divide a glória, né? A glória, Deus usa ele, mas ele acha que fui eu, né? Se eu não tivesse falado daquele jeito, né? Pastor Samuel ontem, né, fez lá umas ilustrações de um pregador orgulhoso, né? Quem foi ontem lá viu, né? Pregador que acha que é o bam, é orgulhoso. Infelizmente essas pessoas, uma hora ou outra vão levar um tombo feio, né? Porque a Bíblia diz que quem vai crescendo, a hora vai tombar, vai cair. Agora quem se humilha, Deus vai colocar lá em cima. Também nós podemos falar que no orgulho entraria uma coisa que há muito tempo atrás, né, era muito falado na igreja. Hoje a gente já não fala mais, até porque o conceito mudou, né? O conceito mudou do que é vaidade, né? Antigamente tudo era vaidade, não era? Antigamente tudo não era vaidade? Tudo era vaidade. A roupa era vaidade, a gravata era vaidade, né? O cabelo era vaidade. Aparecia uma coisinha diferente na igreja, o pastor, aqui não entra vaidade, está entrando a vaidade aqui. Por quê? Porque apareceu alguém com alguma coisa diferente, né? As irmãs, né, naquela época, o máximo que conseguia fazer era lixar a unha. Cortar e lixar, era o máximo que conseguia. Não era assim, não? Era assim. Se passasse alguma coisa na unha, já era vaidade, né? Aí as irmãs faziam o quê? Passava casco de cavalo. Era isso que chamava? Era casco de cavalo. Não, isso é para fortalecer a minha unha, pastor. Era? Casco de cavalo é para fortalecer a unha, não era para isso é para fortalecer a unha, né? Mas não podia nem ir para a igreja. No domingo para ir para a igreja tinha que limpar, porque né? Era complicado. Isso era vaidade, né? Eu, por exemplo, se você olhar, eu estou com uma basezinha aqui que a minha filha fez, né? Já está feito, está na hora de fazer de novo, né? Imagina o homem passar uma base na unha, meu Deus do céu, né? Nem pensar. Isso era vaidade, né? Isso era vaidade. Aqui no orgulho a gente pode incluir a vaidade. Lógico que não nesse sentido que eu estou colocando, não nesse sentido, né? Eu acho que todos nós temos que ser um pouco vaidoso. Eu acho que tem. Eu acho que você tem que ter a sua vaidade, né? Pentear o cabelo, né? Passar um cremezinho aí, passar um negocinho no rosto, né? Isso é a vaidade que vai deixar a gente mais bonitinho, mais cheirosinho, né? Uma vaidadezinha aí, eu acho que precisa, né? Agora, quando a vaidade sua quer superar a vaidade dos outros, aí cuidado, porque aí você está partindo para o orgulho. Quando você quer deixar o seu cabelo bonito, porque a outra irmã deixou dela bonito, você vai deixar mais bonito, aí essa vaidade já entrou para o orgulho. Então, as irmãs têm que dar um trato lá no cabelo? Tem que dar o trato sim, mano. Tem que ir lá dar o trato, tem que ir lá, cabeleireira, dar uma cortadinha, dar uma tingidinha lá, tem que arrumar, mano. Tem. O homem também tem.
Agora, você vai fazer isso por quê? Porque a outra está mais bonita que você? Aí é vaidade, aí é orgulho. Aí você está fazendo porque você quer se aparecer. Mas você se cuidar é outra coisa. É outra coisa. Então, eu não vou aqui me aprofundar nisso, mas o que eu quero que os irmãos e as irmãs façam é isso. Cuidado com a vaidade para que ela não se torne orgulho na sua vida, né? Não queira ser mais do que ninguém, irmão. Não queira ser mais do que os outros, não. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Se Deus lhe usou, dê glória a Deus, irmão. Se você conseguiu fazer algo, esse negócio saiu muito bem feito, dê glória a Deus, irmão. Se você consegue ser melhor do que os outros nas suas pregações, irmão, glorifique a Deus, que é a misericórdia dele. Se você consegue fazer algo na igreja mais limpo do que o outro, irmão, glorifique a Deus, porque é Deus na sua vida. Mas não assuma isso como sendo capacidade sua, né? Não faça isso. O outro pecado aqui, intitulado como pecado capital, é a inveja. O invejoso também, ele entra aqui dentro dessa classificação dos pecados capitais. O invejoso, irmãos, é quando a pessoa ela quer possuir aquilo que o outro tem. Tem problema ter carro? Não. Agora, quando você quer ter um carro só porque o seu vizinho comprou um, e aí você fala, não, preciso ter o meu, porque o vizinho comprou, quero ter o meu. Aí é inveja. Não tem pecado em ter um carro, não. Mas quando o motivo de ter o carro é o carro do vizinho, aí é inveja. Quando você quer comprar o sapato novo lá, porque alguém comprou o sapato novo, é inveja. Então você não comete pecado em querer ter as coisas. Não comete pecado. O pecado está quando você quer ter as coisas que outro possui. Está incomodando você. Está te incomodando. Não sei se você já percebeu isso. Eu já pude perceber. Você está lá, você compra um carro. Você compra um carro. Aí daqui uns 2, 3 meses, 4 meses, todo mundo na vizinhança começa a trocar de carro também. Eu já percebi isso. Chegava com um carro lá em casa, lá, trocava o meu carro. Deus abençoou, consegui, troquei. Daqui uns 2, 3 meses eu via que alguns vizinhos estavam com um carro novo também. Eu nunca comprei carro porque eu olhava da garagem dos outros, mas eu comprava o meu e eu percebia que algumas garagens mudavam. Isso é inveja. Quer ser mais do que você, né? Ou você quer ser mais do que os outros, né? Em outras palavras, aí fora é o olho gordo, né? É o olho gordo. A pessoa fica de olho no que os outros têm e quer ter igual. A inveja, ela vai abranger, né, as coisas. Você ter inveja o que a pessoa possui. A pessoa possui um carro, eu também quero um carro. A pessoa possui uma moto, eu também quero ter moto. A pessoa possui uma casa, eu também quero ter casa. Coisas, né? Mas a inveja, ela pode também abranger as pessoas. Infelizmente, irmãos, há pessoa que tem inveja da família dos outros. Tem inveja da família, tem inveja do marido da outra lá. Tem inveja da mulher do outro, tem inveja não sei do que, porque acha que lá, olha, tá vendo, lá a minha podia ser igual, podia ser daquele jeito. Começa a invejar as pessoas, invejar as famílias. Então não é só de coisas, não é só de dinheiro. Tem pessoa que inveja a família dos outros. Irmão, dê glória a Deus pela sua família. Dê glória a Deus pela sua família. Não inveje as pessoas. A inveja, irmãos, ela acaba trazendo um prejuízo interno nosso, acaba causando mal para você mesmo, porque se você é invejoso, eu tenho inveja do Robson, aí o Robson chega aqui com
uma Mitsubishi Cayenne. Uma Mitsubishi Cayenne. Deve custar uns 300 mil, 600 mil. Aí o Robson aparece com uma Mitsubishi Cayenne, faixa de 600 mil reais. E eu, o quê? Ele comprou um carro melhor do que o meu. E aí eu fico com inveja. Se eu tiver dinheiro para comprar um melhor, eu tenho inveja, mas fui lá e comprei, tudo bem. Agora, e se eu não tenho? Irmão, eu não vou dormir de noite. Aquele negócio vai ficar aqui dentro, irmão, e vai me matar. E os invejosos, irmão, sofrem porque não conseguem alcançar o outro, irmão. Aí é que está o problema. Porque se o invejoso consegue ter, vai lá e compra e vai, ele, aí já parte por orgulho e ele fica lá. Agora, isso que não tem condição. Morre, irmão, a inveja mata. Então é melhor, irmão, você olhar para aquilo que Deus lhe deu e louve a Deus por aquilo que Deus lhe deu. E fala, não, isso aqui é meu, graças a Deus. Eu cheguei até aqui porque Deus me deu condição. Se o irmão conseguiu chegar mais, amém, glória a Deus, Deus abençoa ele lá. E deixa, a minha partezinha é essa e eu tenho que ficar feliz com o que eu tenho. Então não queira ter porque outro tem. Queira ter, se você consegue, vai lá e compra, mas não olhe para os outros. Então a inveja pode trazer um prejuízo muito grande também para nós. O outro pecado, terceiro pecado na minha ordem aqui, pecado capital, é a glutonaria. A glutonaria. A glutonaria é um negócio sério, Negócio sério. Já quando fala em glutonaria, você já olha para os gordos, já olha para os gordos. É assim. Já olhou, viu o gordo, já acha que gordo é glutão. Muitas vezes não, muitas vezes o glutão é magro. O glutão é magro. Você quer ver uma coisa? Você já viu hiena gorda? Já viram ou não? Hiena gordona? Hiena é glutona. A hiena é uma glutão. E ela é magrinha e ruim toda a vida, A hiena, irmãos, ela não espera o animal morrer. Ela já devora o animal vivo. O leão, por exemplo, para se alimentar, ele mata a presa. Ele vai lá e mata. Enquanto o animal estiver vivo, ele não come. Ele mata, morreu, aí ele vai e come. A hiena não, a hiena já sai arrancando os pedaços, o lobo, já sai arrancando os pedaços, comendo vivo. Não vou falar da hiena aqui, falar só do glutão. Então, glutonaria é pecado. Agora, o que é glutonaria, O que é esse negócio? Pastor, é comer bastante? Não. Tem pessoas, irmãos, que comem, irmãos, não conseguiu se saciar. Agora, tem umas coisinhas também, irmãos, que as pessoas não sabem e por isso que acaba praticando determinadas coisas. Mas vamos lá, vamos tentar passar aos irmãos aqui algumas informações que eu acho que é importante. Por exemplo, quem está com fome aí? Tem várias pessoas com fome, Sabe por que você está com fome? Sabe por quê? Porque o seu cérebro não é o estômago. Não é o estômago que fala, estou com fome. Não, é o seu cérebro. O cérebro, ele está vendo que o seu organismo está precisando de alguma coisa. Então, por exemplo, ele detectou que está faltando alguma proteína no seu corpo, está faltando alguma vitamina, está faltando algo em você. Como é que você repõe alguma proteína no seu corpo? Se alimentando. Então, quando o cérebro, o seu organismo detecta a falta de alguma proteína, alguma vitamina, alguma coisa que precisa, ele fala assim, vai comer, porque estou precisando desse negócio. Aí você vai e come. Você vai e come. Muito bom.
Da hora que você come, você ingeriu a comida, para a comida ser processada no seu estômago e a informação chegar no cérebro que você já supriu o que ele queria, demora 15 minutos. Demora 15 minutos. Então, quando você come, você senta para comer e você pega lá, em 5 minutos você comeu um pratão, você ainda está com fome. Você já reparou isso? Você já reparou que tem ocasião que você está com a barriga até cheia e você está sentindo fome? Porque a informação não chegou no cérebro, você não deixou. Você não permitiu que o cérebro detectasse que tem comida. Então você comeu tão rápido que não alimentou o cérebro. Aí você vê o outro bifão lá, vou comer mais um bife. Aí você vê, vou comer mais um pouco desse negócio. Estou com fome ainda. E aí você vai comendo. Aí vê lá o pudim, vê o bolo. Não, vou comer. Por quê? Porque está com fome. Você presta atenção numa coisa. Observe. Americano, brasileiro também já está nessa já. Brasileiro está quase que tudo americanizado, né? Mas americano, a maioria é gordo. Por quê? A alimentação do americano é fast food, comida rápida, só lanche. Americano não senta para comer, irmão. Americano não faz mesa, comida para ficar comendo. Não, é só no dia da ação de graça, Natal. Fora disso, irmão, é lanche, sai comendo, dirigindo e comendo, e é isso, e isso só vai engordando a pessoa. Já viu francês gordo? A maioria dos franceses são magros. Francês senta para comer. Francês, lógico, não é todos, né? Mas a cultura francesa, o francês senta para se alimentar e ele não sai da mesa em menos de 1 hora. Ou seja, ele foi lá, pegou um pouquinho de comida, uma garfadinha, comeu, mastigou, bebeu lá uma aguinha, um vinhozinho, se alimentou. Daqui 15 minutos, ele não chegou nem na metade do prato dele, mas a informação já chegou no cérebro, já tem comida. Aí o cérebro fala, então não preciso de mais. E aí o que acontece depois de 15 minutos? Ele não está com fome, mas tem comida para comer ainda. E aí o que ele faz? Ele se alimenta daquilo ali para não jogar fora e para de comer. Faça esse teste. Senta para comer, irmão, e coma devagarinho. Você está com fome, né? O Marcelo está com fome, ele levantou a mão lá que está com fome. Então quando ele chegar em casa, você vai, não sei se ele vai jantar ainda, se vai fazer um prato. Na Ilza, você tem uma tarefa. Marcelo, senta. Senta. Bota o prato na frente dele e fala assim, eu vou marcar 15 minutos, Marcelo, você não pode estar nem na metade do prato. Pode ver, Marcelo. Antes de você terminar, já passou a fome. Quem come rápido, só enche estômago. Só enche. A gente não fica olhando ninguém aí comer, né? Não faço isso. Mas alguns pratos não conseguem fugir da nossa vista, né? Não consegue. De vez em quando a gente vê uns pratos dos irmãos, né? Aqui, lá no Brás, lá na empresa, que é assustador, mano. É assustador. Eu vejo prato que eu falo, meu Deus do céu, eu como isso aí em 4 refeições. O camarada come de uma vez só. Por quê? Porque não dá tempo do cérebro processar. Outra coisa também que faz a pessoa continuar com fome é a comida errada. Então, por exemplo, o cérebro disse para você, olha, preciso de... eu não sei, irmão, vou citar uma coisa aqui, que se você pesquisar pode ser que esteja errada, mas... estou precisando da vitamina B12, vai. Está precisando de B12.
certo? Ele está precisando. Aí você vai e come só coisa que tem vitamina C, certo? Você enche a barriga só de vitamina C. Quando terminar a digestão, comeu, o cérebro recebeu informação, já tem comida. Aí ele fala, não precisa comer mais, não tem mais fome. Aí você come, né? Terminou de comer, está saciado, não está com fome mais, beleza. Daqui 15 minutos, irmão, daqui meia hora, você está com fome. Já aconteceu isso com você ou não? Você estava com fome, você comeu pra caramba, encheu o pratão, e meia hora depois, uma hora depois, está com fome. Por quê? Porque naquela comida não tinha o que o organismo precisava. Ele precisava de uma proteína e você não comeu ela. Quando ele perceber que aquela vitamina não veio, ele vai falar, tem que comer de novo. E aí você vai fazer o quê? Comer de novo. Vai lá, outro pratão, vai para a geladeira. E aí a gente vai, né, saindo fora do nosso padrão. Não estou falando mal aqui de quem é gordo, irmão, por favor. Eu sou meio assim, né? Não sou gordo, mórbido. Não sou gordo, mórbido. Mas eu não como nada, irmão. Se vocês verem o que eu como, vocês falam, não é possível. Não como. É o metabolismo do organismo. Tudo que eu como vira gordura. Tudo. Tem pessoas, irmão, que comem e o organismo detona aquilo ali, nada vira energia. É diferente, então aí é metabolismo. O meu metabolismo é o metabolismo que engorda. E eu preciso tomar um cuidado muito grande, irmãos. Eu não como absolutamente nada. Os irmãos veem o que eu como, é um absurdo. Minha esposa vê o meu prato. Meu prato em hora do almoço, irmãos, é uma dessas colheres de arroz. É uma colher, não é nem a outra que é furadinha lá, escumadeira. É colher de arroz. Colher de arroz. Eu ponho uma colher de arroz, ou duas, no máximo, e meia de feijão, irmão. Esse é o meu almoço e a mistura que tem lá, e como. Janto também. Não passa disso, irmão. Eu só como mais do que isso quando eu estou aqui na igreja ou quando estou em outro lugar, que as pessoas botam lá no meu prato, e eu de vez em quando brigo com a irmandice, falo, não faz isso, irmandice. Por quê? Porque acha que pôr bastante comida para a gente vai deixar a gente feliz. E aí eu largo tudo do prato, deixo tudo lá, e aí depois falar, não gostou. Não é que não vai. Então, vocês entenderam, irmão, que eu expliquei aqui? Entendeu isso? Eu estou tentando explicar isso aí, irmãos, para você entender o que é glutonaria. Porque de repente você está entrando por este caminho, porque você não sabe. Né? Você bate 2 pratão lá e ainda come os 3 pãozinhos junto, bebe uns 2 copos de refrigerante. Por quê? Porque não sabe. Se você souber sentar com calma, você vai comer devagarinho, você vai falar, não preciso disso. Meu organismo não precisa disso. Tá? Então, a glutonaria, ela está no sentido de comer exageradamente, sem necessidade. Você não precisa pegar qualquer um da gente aqui, irmão, qualquer um da gente aqui, não precisa pegar prato fundo e encher 2 vezes e comer. Ninguém precisa, nenhum organismo nosso aqui precisa disso. Nenhum. Não, seu organismo, irmão, ele precisa, para se manter, lógico, nós nessa estatura, né? Vamos pegar aí essas pessoas aí de 300, 400 quilos, não, aí é diferente, aí precisa comer muito para sustentar o corpo. Mas nós aqui, na nossa estatura aqui, 1.500 calorias, você já se mantém tranquilo. E 1.500 calorias, irmãos, é comendo um prato raso de comida ali, não mais do que isso. Na hora da janta ou outro. Mas não há necessidade de encher 2 pratão fundo e aquele monte de comida para você. Não há necessidade. Não precisa. O seu organismo não precisa disso. Agora, pastor, mas eu estou com fome. Mas é porque você não entendeu esse negócio que eu expliquei. Você não entendeu. Por isso que você come 2, 3, 4 de manhã, 4, 5 pãozinhos.
Por quê? Não entendeu isso aqui. Quando você entender e começar a aplicar isto, você vai mudar. Pode fazer esse testezinho aí. Faz esse teste aí, viu? Roseli, faz o teste com o Aparecido lá. Fala, ó, vai ser. Ou o Aparecido faz o teste com a Roseli. É um testezinho aí, para você perceber. Então, a glutonaria está você comer exageradamente, irmão, sem precisar. A minha mãe falava, tem o olho maior que a barriga, né? Olhou, isso é gostoso, põe um monte. Isso aqui também é um monte, põe. Isso aqui põe. A hora que você vê, o pratão está lá. Não cabe, irmão. Mas a pessoa faz o quê? E come. Ou seja, comeu, extrapolou a sua capacidade de armazenamento do estômago. Comeu que o negócio aqui, ó, tá até que voltando. Irmão, isso é glutonaria. Isto é glutonaria. É comer além do que você precisa. É extrapolar esse negócio. Agora, você, lógico, agora ficou sabendo, né? Mas antes você batia lá os seus pratos e comia tudo. Eu não vou dizer que era glutonaria, porque não era, porque para você era o que você precisava daquilo ali. Você não sabia. Agora que você está sabendo, quando você sentar para comer, você vai começar a observar. Você vai falar assim, acho que eu não preciso de 2. Acho que eu vou comer um só e vou devagarinho, quero ver se eu vou aguentar. Você vai perceber que você vai passar no teste. Então, o olho maior que a barriga é a glutonaria. A glutonaria está no sentido, irmãos, de você comer desenfreadamente. Sabe, tem pessoas, irmãos, que se ele pudesse botar 2 garfos, ele punha. Tem pessoas que se pudesse pôr 2 colheres, ele colocava 2 colheres. Porque um só não é o suficiente. Não abastece a boca um garfo só. Ele põe na boca. Quando ele voltar com a mão, pegar outra, aqui já esvaziou, já não tem mais. Aí ele precisa pôr rápido. Então a glutonaria está nesse sentido de você não come normal. O negócio é e aquele negócio vai, irmão, de uma forma que era a mesma coisa que tirar a boca, abrir um buraco e derramar lá dentro. Vai derramando. Eu sei que é difícil, irmão. A orientação médica é que você mastigue 40 vezes antes de engolir. Eu já tentei fazer esse negócio, não dá certo, irmão. Quando eu chego na 20ª, já não tem comida mais. Eu já engoli. Né? Você põe e você começa. Mas o negócio vai sumindo. E aí quando chega na 16, 17, 20, já não tem mais, já engoliu tudo. Já fez esse teste? Marcelo vai ser o nosso, hoje ele vai fazer o teste. 40 mastigada, vamos ver se tem comida. Não tem, já engoliu, né? Mas, irmão, eu não vou dizer para você mastigar 40 vezes. Mas faz o seguinte: mastigue a quantidade, no mínimo, que leve o tempo de você ir lá e pegar outra garfada, pelo menos, né? Pelo menos, senão você vai ficar uma máquina de comer. É aquele desespero de comer. Isso é glutonaria. A glutonaria é o alimentar-se que sai derramando tudo, sabe? Aquela coisa horrível. Isso é glutonaria, irmão. Se de vez em quando a gente vê umas pessoas comendo, que a hora que ele levanta, tem sujeira em volta do prato, na cadeira, cai tudo, irmão. Isso é glutonaria. Isso é um relaxo na alimentação. Isso está errado, irmão. Então, cuidado, né? Cuidado. É comer com nenhum doido, né? Comer que nem um animal. Isso parte para a glutonaria. Tá? Pastor, mas eu não consigo, eu quero comer 2 pratos. Coma 2 pratos. Se você não conseguiu, né,
não conseguiu aí se adequar a essa sistemática orgânica, você não conseguiu se adequar, e você come 2 pratos, coma 2 pratos, não tem problema. Mas não coma 2 pratos em 5 minutos, né? Dá tempo, senão você vira um animal, vira um bicho. Coma 2 pratos, mas coma em 40 minutos, 1 hora, não sei, né? Estica o negócio lá, tá? Tudo bem, gente? Tem glutão aqui? Agora não tem mais. Agora não tem mais. Então faça os testezinhos, vai, né? Vendo como que funciona. Bom, vamos lá. Quarto, luxúria. Luxúria. Quarto pecado capital, segundo a nossa ordem aqui. O que é luxúria? A luxúria é o desejo carnal desenfreado. É aquela pessoa que só pensa em praticar sexo. É o desejo desenfreado de praticar sexo. Isso é luxúria. Só pensa naquilo. Né? Tinha um personagem na televisão, né? Não tinha um personagem? Só pensa naquilo. Só pensa no sexo. O negócio é sexo. Tem pessoa que acha que vai contrair o casamento só para praticar sexo, né? O sexo no casamento faz parte, é uma das coisas que faz parte do casamento, mas não é casamento. Em muitos casos há a separação em razão disso, porque a pessoa casou para isso. Então a luxúria é o desejo carnal desenfreado, né? É aquela pessoa que não tem controle sobre si, não consegue se controlar sexualmente. E essas pessoas que não têm esse controle, que entram pelo caminho da luxúria, é onde ocorre os adultérios, as fornicações, é onde acontece o pular cerca, o ir procurar em outro lugar, porque não se satisfaz com o que tem. Então isso é luxúria, né? Não estou falando de prostituição. Prostituição é outra coisa. A pessoa pode ter o pecado da luxúria sem ir para a prostituição. Sem ir para a prostituição, tá? Então é não ter o controle sobre isso, né? Não há na luxúria não há limite para o sexo. Na luxúria não há limite para o sexo. Por isso que entrou aí na sociedade, isso já há muito tempo, o homossexualismo. Não há limite para o sexo. Não há limite. A pessoa quer tanto sexo que daqui a pouco está praticando sexo com qualquer coisa. A Bíblia, ela nos orienta, ela esclarece estas coisas. Tem pessoa que não se controla com a prática do sexo, que faz sexo até com animal. Faz sexo até com objetos. Porque não tem controle mais, já extrapolou. Isso é luxúria, isso é pecado. Existe lá em Gálatas 5:22, que fala sobre o fruto do Espírito, e uma das características do fruto do Espírito, qual que é? Qual que é? Domínio próprio, temperança, controle, autocontrole, tem que se controlar. Isso é fruto do Espírito. Uma pessoa que não consegue se controlar, ele acaba entrando por esse lado aqui. Então, a luxúria está no sentido desenfreado da prática do sexo, tá? Eu vou ler aqui alguns versos na Bíblia. Não vou estar aqui entrando profundamente em comentar, irmãos, até porque hoje nosso objetivo não é falar isso. Nós poderíamos até em uma outra ocasião nos aprofundarmos nisso. Eu acho que seria interessante, né? Talvez não em culto público, mas talvez em reuniões fechadas, talvez em palestra, entrar nesses assuntos, né? Romanos 1, verso 26. Romanos 1, verso 26, diz assim, pelo que Deus os entregou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural do que é contrário à natureza,
Semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamarem em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a devida recompensa do seu erro. E assim como eles rejeitaram o conhecimento de Deus, Deus, por sua vez, os entregou a um sentimento depravado para fazerem coisas que não convêm. Aqui está claro o homossexualismo. Aqui está claro o texto de que a relação matrimonial, a relação sexual entre o homem e a mulher mudou. A mulher deixou a forma natural e o homem também. A mulher se engraçou com outra mulher e o homem se engraçou com outro homem. É o texto está dizendo. É o homossexualismo, lesbianismo. Então é o que está acontecendo hoje aí. Varão com varão, mulher com mulher. Então extrapolou. A Bíblia condena isso. Isso o que é? Isso é luxúria. É o desejo pelo sexo que não tem limite. Começou a sair fora dos padrões. Tá? 1 Coríntios 6,15. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tornarei, pois, os membros de Cristo e os fareis membro de uma meretriz? De modo nenhum. Ou não sabeis que o que se une à meretriz faz-se um corpo com ela? Porque, como foi dito, os dois serão uma só carne. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuís na verdade de parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Aqui ele está mostrando que nós somos corpo de Cristo. A partir do momento que você se une com uma terceira pessoa que não seja o cônjuge, você já está se juntando com uma outra pessoa e se fazendo carne com ela, um corpo só com ela, e a Bíblia condena isso. Então, na luxúria, as pessoas não se contentam com o que tem e começam a partir para outro lado. Essas pessoas não entenderam o que é realmente conceito de família, de casamento. E aí acabou achando que é só sexo. Então a luxúria também faz parte dos 7 pecados aqui, conhecido como capitais. Sexo desenfreado. É sexo praticado antes do casamento. Sexo praticado por pessoas solteiras, nós chamamos de fornicação. Fornicação é quando pessoas solteiras praticam sexo. Fornicação. Sexo praticado por pessoas casadas, ou seja, sexo fora do casamento, adultério. Então, o moço e a moça pecou, cometeram fornicação. Pessoa casada praticou sexo com uma terceira pessoa, adultério. Tá bom? Aí também não vou adentrar isso para explicar profundamente qual o peso dos dois pecados. Logicamente que um moço e uma moça solteiros praticam o sexo antes do casamento, praticou a fornicação, tem um peso esse erro. Um marido que trai a mulher com uma outra mulher, adulterou, tem outro peso, biblicamente falando, né? Então eu sempre que eu aconselho as pessoas, eu falo dessa forma. Eu já tentei explicar aqui na igreja, quando eu cheguei aqui na Tiradentes, aqueles que participaram de uma santa ceia em que eu fiz uma ilustração de um copo de leite com um copo de café aqui, não sei se vocês estavam presentes. Eu fiz uma ilustração porque me preocupou muito, porque eu cheguei aqui e o que eu mais encontrei aqui foi adultério e fornicação. Fiquei admirado, falei, como é que pode? Só tem esse negócio na igreja? Só esse pecado aqui na igreja? E eu fiquei apavorado. Peguei e falei, não, tem que ensinar isso à igreja. O moço e a moça não pode sair fazendo sexo aí do jeito que quer. Não pode viver igual o mundo. Não, tem que praticar o sexo depois de casado. E o casal não pode sair praticando sexo com outras pessoas que não sejam o seu cônjuge. Pode ser alguma. Então quando eu cheguei aqui, eu vi aquele negócio e falei, parece que isso aqui é normal. Eu até disse na Santa Ceia, eu expliquei, isso me preocupa. Porque uma igreja
Não pode acontecer isso. Uma igreja, de vez em quando, pastor, a pessoa caiu lá. Caiu, vamos orar, né, ajudar a pessoa. Mas é uma vez ou outra. Uma vez ou outra. Os crentes, os irmãos, são membros do corpo de Cristo. E não pode ficar preocupado com esse negócio de ficar fazendo sexo. Ilegal, né? Ilegal. Não pode. Tem que pensar, não, eu sou corpo de Cristo. O texto está dizendo que eu sou habitação do Espírito Santo. Eu não posso me contaminar assim, não. E parece que é normal fazer sexo antes do casamento, fora do casamento. E eu me preocupei, eu vim trazer aqui um estudo para tentar. E graças a Deus parece que surtiu efeito e a gente não tem tanto como tinha. De vez em quando, alguns aí acabam não vigiando, né? E dando margem para o inimigo e acaba errando, acaba pecando. Vão fazer o quê? Mas eu sempre digo, esse pecado da fornicação, ele pode ser um pecado fácil de ser reparado. Fácil de ser reparado. É só os dois se casarem. Resolveu o problema. O moço e a moça, solteiros, pecou. Casa. Vai ser marido e mulher. Resolveu o problema. Adão e Eva lá. Quando teve um dia lá que o Adão se engraçou com ela. Não teve? Ou não? Ou foi Deus que falou, Adão, vem cá, vou te explicar um negócio aí. Foi assim? Não, Deus não falou nada disso. O Adão, a Eva lá, um dia se engraçaram e foram lá e fizeram sexo. Ou vocês acham que foi diferente? Você acha que Deus colocou Adão aqui, a Eva aqui e falou, agora vocês podem fazer? Não foi, mano. Deus não ficou dando orientação. Eles sentiram e foram lá e fizeram. Quando eles praticaram o sexo, o Adão era solteiro? Era ou não? E a Eva? Então eles praticaram a fornicação. Ou não? Solteiro com solteiro praticaram fornicação. E aí eles resolveram o problema. Como? Se tornando marido e mulher. Eva, você é a única para mim, e Adão, você é a única para mim. Se casou. Pronto. Resolveu o problema. Agora, fornicou. Aí o moço não te quero mais e vai casar com outra, meretriz, terceira pessoa. Porque ao praticar o sexo com a namorada, ele se tornou uma só carne. Se casar e ficar junto, resolveu o problema. Agora, já se tornou carne com essa daqui, aí ele abandona essa e vai se juntar com outra, já se tornou carne com a outra pessoa também. Aí esse negócio já é luxúria, já é abominação a Deus. Então esse pecado do sexo, irmão, eu sempre falo, ele pode ser muito fácil de ser resolvido, como pode ser um pecado que não se resolve nunca mais na vida. Nunca mais. Um marido que trai a sua esposa, ele não resolve nunca mais esse erro. Ele sempre vai ser uma carne com a mulher dele e uma carne com aquela outra pessoa lá. Sempre. Isso não muda mais. Pode ter perdão, Deus pode perdoar, mas o pecado vai sempre ter o reflexo na vida dele. Não vai resolver nunca mais. Mas isso aqui a gente deixa para uma outra ocasião também. Vamos lá. Quinto aqui para a gente correr. Ira. O que é a ira? A ira é a raiva, né? A ira é a raiva de alguém. É a raiva de alguém. Jesus falou que a gente pode se irar, mas não pecar. Então, vamos lá. Paulo Silas, né? Sei lá Não, vou inverter. Eu faço algo de errado por Paulo Silas. Faço uma injustiça com o Paulo Silas. O Paulo Silas vai ficar irado. Certo? Ele vai ficar irado. Por quê? Porque eu fiz uma coisa errada, prejudiquei ele vai ficar irado. Todos nós vamos ficar. Qualquer coisa que acontecer, nós vamos ficar irado. Agora, ele não pode pecar. Sabe quando é que ele peca? Quando a ira dele vir contra a minha pessoa. Aí ele está indo contra os princípios divinos do amor. Porque a Bíblia diz que ele tem que me amar.
e eu tenho que amar ele. Então, se eu fizer alguma coisa, ele tem que se irar, não comigo, não comigo. Se ele se irar comigo, ele peca. É uma ira que se tornou pecado. Por quê? Porque a Bíblia nos orienta que você deve amar o seu próximo, assim como Deus amou. Então você tem que me amar. Se ele se voltar contra mim, então ele está pecando. A ira dele se tornou pecado. A Bíblia diz que nós não estamos lutando contra a carne, contra o sangue, nós estamos lutando contra quem? As hostes espirituais da maldade. Então, quando eu fiz alguma coisa para o Paulo Silas, de errado, que deixei ele chateado, uma injustiça, por que que eu agi daquele jeito? Foi porque eu quis? Ou foi porque o inimigo me usou? Tá? Foi porque o inimigo me usou. Então ele tem que ficar irado com quem? Comigo ou com o inimigo? Ele tem que ficar irado com o diabo que me usou. Aí ele não peca. Mas a gente não sabe desse negócio, irmão. A gente fica bravo com o irmão e com a irmã. Irmão, a Bíblia diz, irmãos, orienta a gente de que Deus odeia o quê? O pecado ou o pecador? O pecado, irmão, não é o pecador. Deus ama o pecador. Então nós temos que se irar, irmãos, não é com os irmãos, mas é com o capeta, com o diabo que está usando o irmão. É com ele que a gente tem que ficar irado. E o irmão que fez a maldade, que errou, você tem que falar: Deus, tenha misericórdia dele, é meu irmão, quero amar ele. Nós precisamos ficar junto aqui, né? Perdoa ele, ajuda ele. E ficar com raiva do diabo. Aí sim você fica irado, mas não peca. Se o irmão que fez algo errado chegar lá: ô irmão, me perdoa. Ô irmão, está perdoado, vem cá, esse negócio está perdoado. Vamos vencer o inimigo aqui, o diabo vai ser derrotado aqui, porque o nosso amor vai vencer o inimigo. Pronto, o inimigo caiu por terra. Agora, quando você fica bravo com o irmão, perde a amizade do irmão, o diabo está dando pulos lá de alegria, está uma maior felicidade lá. Venci, derrubei os dois. O diabo está tranquilo. Ele fala assim: eu fiz e ele nem me culpou. Eu separei os dois e ele nem colocou a culpa em mim, jogou a culpa no coitado que eu usei. O diabo está feliz da vida, está super contente. Toda vez que você ficar com ira, com raiva do irmão, pode dar uma olhadinha do lado que o diabo está pulando de alegria. Viu? Pode dar uma olhadinha. Você ficou com raiva do irmão por alguma coisa, olha do ladinho aí de você, você vai falar: o diabo está feliz aqui, está super contente comigo. Está mesmo, irmão. Ele está do seu lado pulando de alegria. Então a ira não é contra os irmãos. Não é contra os irmãos, é contra o inimigo. Então é a raiva de alguém. A nossa ira tem que ser com raiva de quem? Esse alguém é o inimigo, não é o irmão, né? A ira traz a vontade da vingança, né? A ira provoca conflito, né? A pessoa está irada, arruma confusão, arruma conflito dentro da igreja, divide as pessoas, arruma briguinha desnecessária, começa a arrumar confusão. Avareza, sexto, avareza. A avareza é o apego ao dinheiro, né? O avarento é aquele que se apega ao dinheiro de forma exagerada. O dinheiro, irmãos, é bom. Não dá para falar que não é, né? Quem consegue ficar sem dinheiro aqui? A gente consegue, né? Fazer o quê, né? A gente consegue. Esses dias atrás estava comentando: o mês está cumprido, né? O dinheiro termina antes do mês. A gente está com o dinheiro acaba e o mês não acabou ainda. Então a gente precisa do dinheiro, tem que viver com ele. Não tem como, irmão. Quando a Bíblia fala lá sobre o amor ao dinheiro, né, é quando você só se preocupa com o dinheiro. Então esse apego ao dinheiro de forma exagerada é avarento.
A gente costuma falar o mão de vaca, né? O mão de vaca. Ele passa vontade, mas ele não compra, né? Tá lá o sorvete, ele tá até azedo de vontade de chupar o sorvete, tá passando mal, mas ele não gasta os 2 ou 3 reais lá. Não, deixa o filho chorando, mas não compra o sorvete para o filho. Por quê? Porque não pode gastar aquele negócio lá, e tem que. É o mão de vaca. Isso é avarento. Controlar o dinheiro, irmão, dá para controlar, tem que controlar, né? Tem que controlar, tem que fazer de tudo para não se perder nesse meio aí, mas cuidado para não ser avarento. O avarento é aquele que acredita que com o dinheiro, né, ele pode fazer tudo na vida. Ele acha que com o dinheiro ele consegue fazer tudo, por isso ele quer ter dinheiro, né? Teve um na Bíblia lá, né, que queria até comprar lá o Espírito Santo, não teve? Daí eu pago esse negócio aí, para ter aquele negócio, né? Acha que dinheiro é tudo. Irmão, dinheiro não é tudo na vida não, viu, irmão? Dinheiro não é tudo na vida, hein? Você pode não saber perceber hoje, mas você vai perceber ainda que dinheiro não é tudo na sua vida. Não é. Hoje, graças a Deus, irmão, eu louvo a Deus. Louvo a Deus. Hoje, eu não ganho 15%. Eu não ganho 15% do que eu ganhava há 1 ano e meio atrás. Eu não ganho hoje, com a minha aposentadoria, 15% do que eu ganhava há 1 ano e meio atrás. Hoje eu vivo com menos de 15% do que eu ganhava há 1 ano e meio atrás. E estou feliz. E não quero mais aquela vida. Não quero. Sabe por quê? Porque o dinheiro não é tudo, irmão. Não adianta querer ganhar dinheiro, querer receber bem, ter um bom salário, irmão, e não ter prazer, não poder desenvolver aquilo que você quer. Irmão, bobagem. Dinheiro não é tudo na vida. Não é tudo. Tem muita gente, irmãos, ganhando pouquinho infeliz, e tem muito mais gente ganhando bastante e infeliz. Só com problema na vida. Então, a avareza acaba criando conflito familiar, problema dentro do lar, né? Acaba criando problema com as pessoas. O amor ao dinheiro, irmãos, não pode superar o amor que você tem por Deus. O amor ao dinheiro não pode superar o amor que você tem por Deus. Não pode. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é o quê? A raiz de todos os males. E é mesmo. Quando o amor ao dinheiro supera o amor que você tem pela sua família, supera o amor que você tem por Deus, esquece, irmão. Só vai te trazer mal. Só vai te trazer mal. Esses tempos atrás aí, aconteceu umas coisas lá, né? A nossa vida não é porque eu sou pastor que a gente é infalível, né? Que tudo ocorre bem. Mas um tempo atrás aconteceu umas coisas lá, e minha esposa falou assim para mim, falou, não tem problema não, a gente come arroz e feijão e farinha, mas a gente vai ser feliz. Acabou. Come arroz, feijão e farinha, irmão, mas vai ser feliz, irmão. Vai ser feliz. Não precisa ganhar dinheiro para ser feliz, não, irmão. O amor ao dinheiro não pode superar o amor pela família e muito menos superar o amor por Deus. Não pode. Quando você começar a olhar para o seu dinheiro e aquele negócio te incomodar para servir a Deus, irmão, cai fora desse negócio, porque o dinheiro está superando o amor que você tem por Deus. Daqui a pouco você já nem está servindo a Deus mais. Lógico que não dá, eu sei, conheço as condições financeiras dos irmãos, eu conheço a Tiradentes, já estou aqui há 5 anos, eu sei, não sei da vida de cada um particular, mas eu tenho uma noção do nível financeiro da gente, eu sei, mas quando você bota a mão no bolso lá e você não consegue dar nem uma ofertinha para Deus, mas deixa o dinheirinho lá e gasta com bobagem, cuidado, irmão. Cuidado, isso aí é avareza. Se você consegue gastar com Coca-Cola
e você não consegue dar oferta da igreja, isso é avareza. Isso é avareza. Que Coca-Cola, irmãos, é gostoso, mas não é necessário. Sorvete é gostoso, mas não é necessário. Agora, pastor, eu não tenho dinheiro, meu dinheiro dá só para comprar o arroz e feijão. Então não vai comprar o arroz e feijão. Agora, se você compra o arroz e o feijão e bota uma Coca-Cola de 3,5 litros na sua mesa, então você já fez bobagem. Você já fez bobagem. Você justificou em não dar uma ofertinha de R$1 ou R$2, mas foi lá comprar uma Coca-Cola de 3,5 litros e pagou lá R$4, R$5. Então o amor que você tem pelo seu dinheiro está maior do que o amor que você tem por Deus. Então cuidado. Irmão, dinheiro é um problema sério, irmão. Dinheiro é um problemão sério. Nós usamos o nosso dinheiro, gastamos com tantas coisas e esquecemos de Deus. Eu li na internet uma ocasião, e a internet ela é boa, né? Hoje, de uma certa forma, ela traz cada coisa fantástica, né? Um e-mail que dizia assim: como é interessante. Aí eu vi aquele título, como é interessante, e eu falei, bom, é interessante, deixa eu ler. Aí eu fui ler. E aí vai aparecendo um monte de coisas lá, como é interessante isso, como é interessante isso. E aí estava lá, como é interessante, R$10 no shopping não vale nada, mas R$10 de oferta é muito dinheiro. Como é interessante. Você não vai no shopping com R$10, porque é pouco, não vale nada. Mas tirar R$10 e botar na oferta, irmão, muito dinheiro, pastor. R$10 de oferta, muito dinheiro. O shopping está valendo mais. Você está amando mais a ida no shopping, o seu passeio, do que Deus. Então, cuidado, irmão. Cuidado com o dinheiro. Dinheiro, irmãos, é um negócio complicadíssimo. Porque se você amar o dinheiro, você está trazendo todos os males para a sua vida. Todos os males. Eu aprendi desde pequenininho, irmãos. Meus pais sempre foram pobres. Meus pais, né? Eu já disse aos irmãos, a minha primeira latinha de leite condensado, irmão, eu comprei com o meu salário. Minha primeira latinha de leite condensado. Isso quer dizer que a minha vida toda, irmão, nunca entrou uma latinha de leite condensado da minha casa. A minha primeira maçã que eu comi foi quando eu recebi o meu primeiro salário. Isso quer dizer quando eu fui trabalhar e recebi o dinheiro. Porque até então meu pai e minha mãe não tinham condição de dar, mano. Cheguei em casa com o meu salário, dei para minha mãe e falei, mãe, compra uma latinha de leite condensado, compra uma maçã para mim. Ela foi comprar. Irmão, eu furei aquela latinha de leite condensado, irmão, aquele negócio derramou. Vai. E lá ali foi o máximo para mim, irmão. Uma vida, irmão, que era terrível, terrível. Quantas vezes a mistura, irmão, sabe o que foi? A mistura era pegar farinha, não era nem com leite, era pegar um ovo, quebrar um ovo, misturar com farinha, jogar água e botar um pouquinho de pó royal, mexer naquele negócio e fazer bolinho. Aquilo era a mistura nossa. Então a gente nunca teve condições financeiras assim, mas minha mãe sempre ensinou, dá a sua ofertinha na igreja. Dá o seu dízimo na igreja. Sempre fui ensinado assim, desde pequeno. Quando eu comecei para a igreja, levava minha ofertinha lá, pouquinho, mas levava. Meus filhos, saía de casa pequenininho, mas cada um ia com a sua ofertinha. Eu ia dar R$5 de oferta, porque não podia dar mais, também não ganhava mais, mas eu falava, tá bom, então você dá um, e eu também dou um. Pronto, vamos lá, todo mundo vai dar oferta. Era o mesmo valor, mas eles aprenderam a dar a ofertinha dele lá. Aí se fala assim, não consegue fazer o dízimo, não consegue ofertar na igreja. Cuidado que o dinheiro está tendo a sua apreciação mais do que Deus, irmão. Você está amando mais o dinheiro do que a Deus. Tem que se desapegar. Quando você começar a amar mais Deus e você fala, não, vou investir em Deus, você pode preparar, irmão, que a bênção vai vir. Presta atenção no que eu vou falar aqui para você. Eu não posso usar a palavra que muita gente usa aí fora, não posso usar. Até porque não é meu perfil falar isso, né? Usar esses tipos de palavra de baixo calão, eu não costumo falar em nenhum lugar, nem na igreja, nem em casa, nem na rua, né?
não faz parte do meu linguajar. Mas tem gente, irmãos, que vive uma situação ruim porque é infiel a Deus. E, irmão, me desculpa, não é maldição que eu vou lançar na vida de vocês, não. Não é, não. Não vai sair disso, irmão. Não vai. Você vai continuar nessa vidinha aí. Sabe por quê? Porque não é fiel. Vai continuar, irmão. Não tem coragem de dar dízimo. Quando dá dízimo, engana. Não tem coragem de ofertar. Quando precisa trazer uma oferta alçada, não traz. Quando precisa trazer uma oferta especial, não traz. Nunca se interessa por isso. Pode ter certeza. Essa vida sua difícil, que você não consegue, eu não consigo, pastor, minha vida é difícil, eu não ganho, não sei o quê. Essa vida vai durar para sempre. Vai durar para sempre. Se não aprender que precisa sair disso, desapegar, vai continuar. Sabe por quê? Não está dando, pastor, eu ganho pouco, meu não sei o quê, e Deus vai te deixar você ganhar mais, você não vai continuar não dando a mesma coisa? Então vive assim. A partir do momento que você falar, não, Deus em primeiro lugar, você vai reparar que o mês que vem o dinheiro vai entrar. Você vai começar a melhorar a sua vida. Esses tempos atrás aí, né, a minha esposa falou assim, não acredito. Nós conhecemos uma pessoa, não é aqui da igreja não, outra igreja. Que o pastor Samuel trabalhador, irmão, ganha bem pra caramba. Ganha bem, tem uma bela de uma profissão. Uma profissão invejável. Quando o pastor Samuel falou que ia suspender os não dizimistas, né, e andou suspendendo, ele fez uma declaração de pobreza. Eu falei, não, tem que ser um obreiro desse, presbítero, evangelista da igreja, evangelista, né? Isso, irmão, ele era presbítero e precisaria ser consagrado a evangelista. Precisava ser consagrado a evangelista, só que ele não era dizimista. E para ser consagrado, sabe o que ele fez? Uma declaração de pobreza, dizendo que não tinha dinheiro. Trabalhador com profissão, irmão, que ganha muito mais do que 5 e 6 mil reais por mês. Fez a declaração de pobreza. Eu falei, você tem que ser excluído, um camarada desse. Tem que ser excluído, irmão. Falar que não ganha e ganha. Não, isso é mentira. Diante de Deus é aquela mentira que eu falei, qual que é? Perniciosa, né? Então, isso é amor ao dinheiro. Porque, deixa eu ler aqui 3 versos para ir rapidinho já vou parar. Ninguém pode, Mateus 6, 24, ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Não dá para servir Deus e servir a riqueza, não dá. Você escolhe, você quer servir a Deus? Serve a Deus. E a sua riqueza serve a Deus. Aí Deus vai te dar muito dinheiro. Por quê? Porque aquilo está servindo a Deus. Mas não dá para separar. Timóteo 6,10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça alguns se desviam da fé. E se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Irmão, é lógico que quando a gente começa a falar desse negócio aqui, quem está envolvido nisso, irmão, fica com a vontade de ir embora, mano. Quem está envolvido no que eu estou falando, fica com a vontade de congregar em outro lugar. Fica, é o que ele está falando aqui, ó. E nessa cobiça, alguns se desviaram. Vamos embora, porque só estão pensando no dinheiro, não quer ser fiel. Marcos 10, 21. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: uma coisa te falta, vai e vende tudo quanto tens, dá aos pobres e terás um tesouro do céu. E vem e segue-me. Mas ele, pesaroso destas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. Ou seja, Jesus falou: olha, com essa riqueza, do jeito que você ama isso aí, não dá. Deixa isso e me segue. Ele falou: não, Jesus, prefiro ficar com a minha riqueza, prefiro ficar com o meu dinheiro. Irmão, aqui eu ainda poderia até dizer o seguinte. Esse jovem aqui, né, falou para Jesus: Jesus, eu não vou te seguir, eu prefiro ficar com a minha riqueza, né? Eu não vou ser fiel a ti, não vou acompanhar, eu prefiro ficar com a minha riqueza. Ainda não seguiu Jesus, mas ficou rico. Agora, o duro, irmão, é quando o pobre é infiel. É pobre, não tem dinheiro e ainda é infiel a Deus. Não, Jesus, eu não quero te seguir, vou ficar com a minha pobrezinha mesmo aqui.
Aí, irmão, desculpa, é uma idiotice, né? Espiritual, não é? Da pessoa. Já ganha pouco e é infiel e vai ficar infiel a Deus e sem nada. Se pelo menos você tivesse dinheiro, fosse rico, fosse bilionário, pelo menos você ficava com dinheiro. Mas já vai ser infiel a Deus pobre, sem nada. Aí não é que tem que ser fiel. Jesus disse o quê? Fosse fiel no pouquinho, irmão. Aí Deus faz o quê? Coloca no bastante. Agora, não é fiel no pouquinho, vai continuar infiel no pouquinho. Vai continuar sem nada. E eu vou encerrar aqui com a preguiça. Encerrar com a preguiça, que é o sétimo aqui da lista dos pecados capitais. Preguiça. A preguiça, irmão, é a falta de vontade de trabalhar, né? Falta de vontade de fazer alguma atividade importante, né? Isso é preguiça. A pessoa não quer fazer nada, né? Eu até faço, mas o quê? Aquilo que não é importante. Aquilo que não é importante você não precisa fazer. A preguiça está relacionada àquilo que é importante. Isso aí não dá, pastor, para mim fazer, mas é tão importante, preciso de você. Não faço. Então a preguiça é a falta de vontade de trabalhar, falta de vontade de fazer atividades importantes, não quer fazer nada. É desleixado, né? É a pessoa que tem morosidade, lentidão demais, moleza, né? Tem gente que é muito mole, irmão. Tem gente que vai fazer um negocinho, mas irmão, varre aqui para mim. Irmão, vai ficar um dia todo para varrer o quadradinho desse aqui. Moleza, sabe? Não consegue fazer nada, irmão. Qualquer coisa dá. O negócio é dormir, o negócio é deitar, o negócio é ficar parado, descansar, sem fazer nada. Irmão, o ser humano não foi criado para ser assim. O seu organismo é para estar em atividade, o seu organismo é para ficar parado. E aí, lógico que você já está até sabendo que versículo eu vou ler, né? Lógico, não precisaria nem falar, né? Vocês já sabem, né? Qual é o verso? Vai ter com as formigas. A Bíblia fala, né? O preguiçoso não quer fazer nada, né? Sempre tem gente nova aqui, né? O preguiçoso não quer fazer nada. Deus tem uma coisa para o preguiçoso fazer. Serviço certinho para o preguiçoso. Vai ver formiga. Vai ver formiga. Então, se você não quer trabalhar, você não quer fazer nada, não quer fazer nada para Deus, não quer fazer nada para... Então você vai no quintal, procura formiga, senta, fica olhando a formiga. Fica olhando a formiga. E vai lá, ela vai andando, você vai andando com ela, vai olhando formiga. Essa é a atividade do preguiçoso. Sabe por que Deus está falando isso? Que é para você parecer débil mental, louco, doido. Quem olhar para você, vai, o que está fazendo? Está olhando formiga. Está olhando formiga. Por quê? Porque é preguiçoso. Então, irmão, preguiçoso diante de Deus é doido, é louco, doido, varrido, doido. Preguiçoso para Deus é doido. Vai ver formiga, fica lá olhando formiga o dia todo lá. Formiga. Quem sabe você vai perceber que aquela formiguinha está trabalhando. Quem sabe ele percebe, ela está trabalhando. E aí você vai trabalhar, fazer alguma coisa importante. Então, gente, vamos fazer alguma coisa importante para Deus, né? Você está fazendo alguma coisa importante? Tá vindo para a doutrina, é fazer alguma coisa importante, né?